Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, 1-0 no Mineirão. Gol do Matheus Pereira, que decidiu aí a partida. E o Cruzeiro sai com mais 3 pontos na competição. Cruzeiro nesse momento com 44 pontos, inclusive no final da partida, eu vou estar trazendo, no final do vídeo, perdão, eu vou estar trazendo a classificação atualizada. Vamos trazer aí o Elton Serra e outros comentaristas falando aí da vitória do Cruzeiro, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Cruzeiro, tudo do cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago aí a classificação atualizada do Brasileirão 2025. Sim, a gente viu, por exemplo, o Caio Jorge sair no intervalo para a entrada do Gabigol, né? Ele acabou entrando no início do segundo tempo e aí trouxe talvez um pouco mais de movimentação, principalmente pelos lados do campo, como o Gabriel costuma fazer, né? Ele é ponta de origem, se consolidou como uma referência, mas é um jogador que sai muito da área. E aí depois, o São Paulo tentando dar respostas a isso, entraram, na verdade, jogadores que a gente está se acostumando a ver, né, com a camisa do São Paulo. Uma possível lei do ex, que acabou não acontecendo, né, do Randy Neno, que entrou no lugar do Luciano, e aí o Luciano também não conseguiu, né, ser aquele cara efetivo, justamente porque não tinha uma referência. Ele se dá muito bem, né, Marcela, com o Caleri, com o André Silva, funciona muito bem dessa forma, mas quando ele precisa ser a referência, muda um pouco até a característica de jogo dele. Entrou o Tapia, né, no lugar do Ferreirinha, e eu acho que o Tapia também tentou fazer um pouco mais de dinheiro, até entrou melhor do que o Tapia no jogo. Então o São Paulo se esbarrou muito, né, nessas limitações do banco de reservas, apesar de o Cruzeiro também, olhando, né, para o que fez e tendo alguns jogadores fora, colocou o Eduardo, sem o Christian, né, eu acho que perde um pouco também aquela questão do sem a bola, e foi um time que precisou muito. Quando o São Paulo tinha a bola no campo de ataque, principalmente no primeiro tempo, sentiu dificuldades em marcar, mas é um time realmente muito chato de se enfrentar. O Cruzeiro é uma equipe que oscilou na temporada, saiu rapidamente dessa oscilação graças a um sistema defensivo muito consistente, porque a gente fala que tem um trio de ataque muito bom, tem 2 pontas que funcionam muito bem, tem o Caio Jorge que vive uma fase maravilhosa, tem o Matheus Pereira que decide jogos como decidiu o desse sábado, mas o Kaique tem funcionado muito bem na fase defensiva como lateral esquerdo, o William sempre regular, né, pelo lado direito, o Fabrício Bruno, nem se fala, né, jogador de seleção brasileira, decidiu no meio da semana o jogo de Copa do Brasil, então, e o Cássio, obviamente, né, que está cada vez mais à vontade com a camisa do Cruzeiro, está cada vez mais sendo referência na prática mesmo, com o jogo jogado, com a liderança necessária para esse sistema defensivo. Além, obviamente, dos Lucas, né, do Romero e do Lucas Silva. Então, acho que a gente tem que destacar muito a defesa do Cruzeiro nesses momentos em que o time precisa, né, segurar resultados, precisa jogar de uma maneira mais reativa. Não é demérito nenhum isso é forma de se defender, de jogar, e o Cruzeiro sabe fazer isso muito bem, conquista uma vitória importante. Marcela, eu continuo dizendo, o Cruzeiro é candidato ao título brasileiro. Por mais que a gente fale de Palmeiras e Flamengo, é um time muito regular entre os 4 primeiros colocados. É claro que vai precisar de uma arrancada boa, né, para, quem sabe, conquistar de novo um título que não vem há um bom tempo. Pois é, você falou aí que é um time muito chato de enfrentar, é o cabuloso. Não tem jeito, mas não tem jeito é o Lion, Fortaleza. Bom, vamos falar desse Cruzeiro que não precisa ter essa posse de bola para conseguir vitórias importantes, como foi essa contra o São Paulo. Leonardo Jardim deu entrevista coletiva após a partida, vamos ouvi-lo. Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro. Muito pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de frescura nossa, que já tinha-vos dito que não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação, e em termos estratégicos tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estar, para onde foi o primeiro jogo dele, ele estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má.
A segunda parte eu acho que fomos extremamente competentes. Apesar do adversário em alguns momentos ter um maior volume de jogo, estou aqui a lembrar, Kaique teve uma, Mateus teve uma de cabeça, Gabriel teve uma, 3 grandes defesas do guarda-redes adversário, podíamos acabar por fazer mais um gol, mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Em relação à segunda questão, que já encaixa nesta situação, foi a questão do Henrique estar um pouco aberto, e às vezes a gente ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio e pronto, e acabamos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte, e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte com a intensidade da primeira. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil, acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa, estamos ainda no intervalo desse jogo e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Jardim, você sempre preza, o Cruzeiro se tornou um time muito equilibrado em campo. E você faz questão sempre de elogiar, de falar dos seus atletas, dos seus jogadores. E, por exemplo, o Christian é um jogador que quando não atua, a gente vê que acontece um certo desequilíbrio. Eu queria que você falasse a respeito, sei que você não gosta de individualizar, mas a respeito do Wanderson. Ele sofreu um trauma no joelho, preocupa, deixou o gramado mancando, o torcedor preocupado em relação a isso. Queria que você falasse a respeito da importância do Wanderson dentro desse time, dentro do seu esquema tático, até que ponto isso te preocupa, né? Correr um risco, a gente, claro, vai ter que esperar ele ser reavaliado na quarta-feira, mas preocupa, né? Uma pancada que um jogador deixa, como deixou o gramado mancando, uma pancada no joelho. Queria que você falasse a respeito dele, da importância dele dentro desse seu elenco. Em todos os elencos e todas as equipas do mundo, existe sempre, às vezes, a brincar o patinho feio, que é aquele jogador que o treinador gosta, mas os outros não gostam. Eu acho que o Wanderson foi um dos jogadores que eu trouxe, porque eu sabia que ele ia entregar uma coisa à equipa que não tínhamos, que ele é um jogador de arrasto, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo que pretendemos, e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante este período. É um jogador de equipa, é um jogador que em termos ofensivos com certeza não tem a criatividade de outros, mas em termos de defensivos, em termos de a transição, quer defensiva, quer ofensiva, ele ajuda muito, e isso é importante para nós, muitas vezes para libertar o Kaique pelo corredor, às vezes para libertar o Mateus, para libertar o Gabriel ou o Caio, os outros estão a jogar. Em relação à lesão da Ilu, acredito que não seja uma situação grave, foi um traumatismo, acredito que nestes próximos dias ele vai se reabilitar. Em relação ao Christian, ele levou uma pancada no jogo, no último jogo, no pé, tem o dedo inchado, não conseguia meter a chuteira e vai precisar de parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos.
Bom, as estatísticas, os números de Cruzeiro e São Paulo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola, o São Paulo com mais posse de bola, 60% a 40%. Finalizações, 14 do São Paulo, 12 do Cruzeiro. Finalizações certas, o Cruzeiro com mais, 7-5. Grandes chances, o São Paulo teve mais grandes chances, 4-2. Ações na área rival, 17-16. E escanteios, São Paulo 9 e o Cruzeiro 6. O Cruzeiro é o vice-líder agora na segunda colocação, tem 44 pontos. 2 pontos abaixo do Flamengo, que é o primeiro colocado, tem 46 pontos, mas o Cruzeiro tem 22 jogos e o Flamengo 20 jogos. Ainda tem 2 jogos atrasados, ainda vou jogar também nessa rodada, joga amanhã contra o Grêmio. A gente já vai para a zona mista do Mineirão, vamos conversar, ou pelo menos passear por ali e escutar alguns jogadores que deram entrevista depois da partida. Um deles foi o Cássio. Vamos lá. Subir bem de cabeça. Eu acho que quando teve as substituições, o treinador, o Crespo, né? Ele já tentou mudar o estilo de jogo, né? Com bastante bola aérea. O Dineno é um cara que nos ajudou muito aqui, né? Fez vários gols importantes pra gente aí, momentos difíceis na verdade eu nem vi que foi ele que cabeceou. Foi tão rápido o lance, o jogador veio de trás ali e conseguiu cabecear. E eu consegui defender, mas eu acho que é um mérito de todo mundo, né? A gente teve um pouco de dificuldade no começo do jogo, acho que até os 30 minutos a gente até se encaixar ali, quase que eu me enrolei ali também. e um erro meu, né, de não mapear o lado, foi um erro de posicionamento do meu corpo, de olhar, tá num parâmetro de ver os dois lados, se tá vindo um jogador, mas graças a Deus não aconteceu o gol ali, e a gente aos poucos foi entrando no jogo. Eu acho que a distância de um jogo para outro, que foi um jogo muito intenso, o último jogo, foi um clássico, e esse jogo assim foi curto, e eu acho que no primeiro tempo principalmente a gente sentiu de repente um pouco, e depois o Mister ajustou algumas coisas no intervalo e a gente conseguiu melhorar e criar várias oportunidades. Rafael fez excelentes defesas, do meu ponto de vista a gente poderia ter saído com um placar um pouco mais elástico, mas feliz pelo comprometimento, feliz pela vitória, pela sequência. Não sei quantos anos fazia que o Cruzeiro não ganhava do São Paulo aqui. 6 anos. E o São Paulo também vinha, acho, 8 partidas sem perder. Então tem que valorizar o empenho e a dedicação de todo mundo. Obrigado, Cássio, boa noite, tudo bem? Você falou sobre essa questão do São Paulo não ganhar aqui. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa quebra de tabus que o Cruzeiro vem fazendo. Não ganhava do Inter aqui, ganhou. Não ganhava do São Paulo aqui, ganhou. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse trabalho e sobre como isso pesa para vocês. Eu acho que é tranquilo. A gente vai muito jogo a jogo. Lógico que você sabe, às vezes, do tabu, de que a gente faz tempo que não ganhava, mas a gente, quando entra em campo, entra com o mesmo espírito, a mesma dedicação de fazer o melhor para ganhar a partida, sim. E agradecer também a torcida pelo apoio aí, ter vindo, veio um grande público, e a gente conseguiu essa vitória aí, essa vitória importante, eu acho que em todos os sentidos, a vitória que dá moral, e acho que a gente vem numa sequência boa, por mais que tenha pausa, quando a gente voltou com o mesmo espírito e tem conseguido resultados positivos. O Cruzeiro vence o São Paulo por 1-0, o Botafogo goleia o Red Bull Bragantino por 4-1 e o Juventude vence por 1-0 o Ceará. Jogos deste sábado no Campeonato Brasileiro. Bom, o Botafogo não teve dificuldade, na verdade resolveu o jogo ainda no primeiro tempo, quando já tinha feito 3 gols. Já São Paulo e Cruzeiro no Mineirão, o time do São Paulo jogava bem, jogava melhor que o Cruzeiro até tomar o gol no segundo tempo. Agora, esse jogava melhor também, tinha mais posse de bola, trabalhava melhor, chegava até o gol, mas até então o Cássio não tinha feito grandes defesas. Numa cobrança de falta, Matheus Pereira bateu, a bola desviou e o Rafael não conseguiu se recuperar. Depois disso, o São Paulo ficou desestabilizado, o Cruzeiro passou a jogar melhor, e o Rafael ainda fez grandes defesas. São Paulo voltou a melhorar no jogo e o Cássio, grandes defesas também. Enfim, foi um jogo muito legal de acompanhar. O Cruzeiro volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Repito, vencendo o São Paulo por 1-0. Domingão promete também e nós estaremos juntos aqui. Vamos nessa, pessoal. Mais uma vez, Matheus Pereira decide, um dos melhores camisas 10, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, decidindo
contra um São Paulo, mesmo que desfalcado, é o São Paulo. E o Cruzeiro segue vivíssimo na briga pelo título brasileiro e também, claro, esperançoso pelo título da Copa do Brasil. Eu sou o Brown e você me segue ter futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Uma partida dura no Mineirão lotado entre Cruzeiro e São Paulo. Falta para a equipe do Cabuloso. Matheus Pereira foi para a bola, ela desviou e fatalmente matou o goleiro. O MP10 marcou o gol da vitória do Cabuloso. E assim o jogo terminou, o placar final 1-0 para a equipe mineira. O Cruzeiro se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ainda teremos o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras, para finalizar a rodada. Obviamente que o torcedor cruzeirense, né, cara, vai torcer pro Corinthians e tá aí com 44 pontos a 2 do Flamengo, que tem 2 jogos a menos. Mas fica a esperança de um Cruzeiro que brigou até o final, cara, pô, prendeu no meio, ali no escanteio a bola, teve falta, bandeirinha voando, mas o importante é que o Cabuloso venceu. Se o Matheus Pereira fosse do Flamengo ou do Corinthians, sem dúvida nenhuma, ele seria 10 e faixa da seleção. Mas o torcedor do Cruzeiro não liga, porque ele já joga na seleção do Cabuloso e resolve os jogos para o Cruzeiro. Mais uma vitória na conta do gelado, jogo enroscado, jogo truncado, jogo que por muitos momentos o São Paulo foi até superior, controlou mais o jogo. O Cruzeiro não estava assim numa noite tão inspirada ofensivamente falando, mas defensivamente, como sempre, esteve nesse campeonato. Mais uma vez um Cruzeiro muito sólido. Essa é a prova, cara, que o trabalho está sendo muito bem feito e que a defesa é muito sólida. A terceira melhor do campeonato, né? O São Paulo teve mais a bola. O São Paulo ocupou bem o campo de ataque, principalmente no primeiro tempo, mas o São Paulo não produziu assim grandes chances. O Cássio praticamente não trabalhou. Se for olhar bem, o Rafael brilhou mais do que o Cássio nesse jogo, mas isso porque Vidalba e Fabrício Bruno estão jogando demais. Isso, claro, além de faltar poder de fogo no ataque do São Paulo devido a muitos desfalques. Mas esses são os pontos corridos. Vai ter jogo que o time vai jogar bem e vai golear, as coisas vão fluir. Vai ter jogo que o time vai jogar bem, mas não vai conseguir furar uma retranca. E vai ter jogo que o time não vai jogar tão bem assim, mas por ter um time muito sólido, mesmo assim vai conseguir sair com os 3 pontos. Campanha brilhante do Cruzeiro até aqui. Se fosse em um campeonato normal, certamente estaria na ponta. Mas o problema é que os adversários diretos nessa temporada são os mais sólidos ainda, Flamengo e Palmeiras. Meu avô viu o Dirceu Lopes, meu pai viu o Alex. E galera, vamos agradecer porque a gente tá vendo o Matheus Pereira. Vamos agradecer porque a gente tá vendo o Matheus Pereira. Que privilégio, que camisa 10, bate falta, arma o jogo, finaliza, quase faz gol olímpico. E vou dizer um negócio, extremamente entregue ao funcionamento tático. Quem defende até que ele não vai para a seleção, usa muito isso. Ah, é porque ele não aguenta fisicamente. O que o Matheus Pereira tem corrido. Que isso, gente. Como tem jogado bola. E passei a semana ouvindo o cruzeirense falar, o Cruzeiro... Até cruzeirense não, ouvi todo mundo falando. Cruzeiro é freguês do São Paulo. E eu vi até alguns cruzeirenses afirmando isso. Gente, por favor, 93, 2017, agora recente... A final da Copa do Brasil de 2000. Por favor, gente. Por favor, o Cruzeiro não é freguês de ninguém. É o bicho papão. La Bestia Negra. Mais 3 pontos na conta. O Cruzeiro não larga o osso. Mais uma vitória do Cabuloso, dessa vez contra o São Paulo, contando com um desvio na cobrança de falta do Matheus Pereira. Vitória do Cruzeiro e o Cruzeiro continua na saga da perseguição contra o Flamengo, que joga amanhã contra o Grêmio, mas aí temos que bater palma para esse trabalho fantástico do Cruzeiro, que se o Flamengo não tivesse extraordinariamente superior aos últimos anos, teríamos um Cruzeiro nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. Ah, Igor, também o Palmeiras está por ali. Pois é, o Palmeiras tem uns jogos a menos, só que o Palmeiras está ganhando muitos jogos pela consistência, pela camisa. Diferente que o Flamengo. O Flamengo está deitando, está destruindo. Só que o Cruzeiro também está exalando o futebol. Inclusive venceu o próprio Flamengo e ainda assim contou com algumas, digamos assim, com alguns problemas, com algumas perdas de pontos, inclusive com confrontos onde deveria ter vencido e não venceu. E aí o Flamengo começou a abrir vantagem e o campeonato se tornou aquilo que é agora. Mas o Cruzeiro está de muito parabéns, está nadando de braçada nesse Brasileirão. E de novo, só não é líder porque o Flamengo está fazendo um campeonato excepcional, assim como também está fazendo o Palmeiras em questão de eficiência. Mas o Cruzeiro tá voando, diferente de mim, que tô aqui, ó,
largar as traças num sábado à noite, às 11 horas da noite. Que vida da porra. A gente não pode ignorar a defesa do Cruzeiro quando a gente vai analisar esse time. Muito se fala, claro, sobre Caio Jorge e Matheus Pereira, e tem que ser falado sim. Mas precisamos falar do que tem jogado Fabrício Bruno e Djalma, fora o resto do setor defensivo como um todo. É a terceira melhor defesa da competição, mas é o único time que joga as 22 partidas até aqui. O resto tem jogos atrasados. E a gente precisa falar dessa defesa quando a gente analisa jogos como o de hoje, que o Cruzeiro não foi brilhante tecnicamente do meio pra frente, mas se defendeu bem demais e gerou a possibilidade do time criar lá na frente. São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo, teve mais cara do segundo gol do Cruzeiro do que o primeiro gol do São Paulo. E isso se dá porque a defesa do Cruzeiro é fantástica. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo aí a vitória, né? E agora a gente vai trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje nós tivemos aí 3 partidas. Juventude venceu o Ceará por 1-0. Botafogo venceu o Bragantino por 4-1. E o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 os jogos deste sábado. Teremos no domingo Flamengo e Grêmio, Santos e Inter, Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Bahia, Vitória e Atlético Mineiro, Internacional e Fortaleza, Sport e Vasco. Classificação atualizada: primeiro lugar o Flamengo, 46 pontos, segundo o Cruzeiro, 44, terceiro o Palmeiras, 42, quarto Bahia, 36, em quinto Botafogo, 35, sexto Mirassol, 32, sétimo São Paulo, 32, aí temos Bragantino, 30, Fluminense, 27, Ceará, 26, Corinthians, 25, o Atlético Mineiro com 24, Internacional, 24, Grêmio, 24, Santos, 21, Juventude, 21, Vasco, 19, Vitória, 19, Fortaleza, 15, e o Sport com 10 pontos, os 3 últimos aí, 3 times nordestinos nas últimas colocações. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.